Ei, ei, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos assiste no seu melhor horário. Vamos que vamos, minha gente, que tá maravilhoso, tá lindo esse cursinho. E eu tenho certeza que vocês estarão lá. Tudo bem? Sabe por quê? Porque vocês, ó, tem o meu dedinho, não é todo mundo que tem, não, tá, minha gente? Ok? Dito isso, vamos lá para a lei do PNE, Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005, de 25 de julho de 2014. Gente, tem 10 anos essa lei. Caraca! E essa lei, ela trouxe muitos progressos para a educação brasileira, ela trouxe muitos avanços, tá? Tem muito ainda a ser alcançado, mas é uma lei que eu considero muito bacana. E, pessoal, olha só, leiam essa lei, releiam, 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 porque não cai, despenca, vem de enxurrada, tudo bem? Especialmente as metas. Essa lei, essa aula aqui, nós vamos subdividir em duas, ok? Essa vai ser a aula número um e depois vamos ter uma aula número dois. Por quê? Porque você precisa compreender a lei para depois você entender as metas, tá bom? E vou te dizer, eu te asseguro, eu acredito que vai cair pelo menos duas questões dessa lei nessa prova, tá bom? Porque todas as bancas que eu fiz caiu. E as pegadinhas são terríveis, especialmente nas metas, tá bom? Quando nós formos destrinchar as metas, vocês vão entender o que eu estou falando, tá bom? Aí, como é que vai ser? Vamos dividir essa lei em duas aulas. Hoje nós falamos a lei seca, né? E aí amanhã, quando tivermos condições, a gente vai e fala das metas, e aí a gente já mata esse assunto de uma vez por todas. Tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, simbora, que rapadura é doce, mas não é mole, não, minha gente. Vamos embora. A presidenta da República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a lei. Essa lei foi da Dilma, tá bom, pessoal? Artigo número 1. É aprovado o Plano Nacional de Educação PNE, com a vigência de 10 anos, a contar com a publicação dessa lei na forma do anexo, com vistas ao disposto do artigo 214 da Constituição Federal. Artigo 2º. São diretrizes do PNE. Inciso 1, erradicação do aí o cansar já está pedindo, né? Erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. 4, melhoria da qualidade da educação. 5, formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais, éticos, em que se fundamenta a sociedade. 5 ou 6, formação, promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. 7, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. 8º, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como promoção do produto interno bruto, PIB, que assegure o atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade. 9, valorização dos profissionais da educação. 10, promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Artigo 3º. As metas previstas no anexo desta lei serão cumpridas no prazo da vigência deste PNE, desde que não haja prazo inferior definido para as metas e estratégias específicas.
Artigo 4º. As metas previstas no anexo dessa lei deverão ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, o Censo Demográfico e os Censos Nacionais de Educação Básica e Superior mais atualizados, disponíveis na data da publicação dessa lei. Parágrafo único. O poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos, de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil das populações de 4 a 17 anos com deficiência. Aqui eles já mudam, ó, as pessoas com deficiência. Eles não usam a palavra portadores de deficiência. Vejam isso aí. Artigo 5º. A execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas pelas seguintes instâncias: 1. Ministério da Educação, MEC. 2. Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e o Esporte do Senado Federal. 3. Conselho Nacional de Educação, CNE. 4. Fórum Nacional de Educação. Minha gente, cuidado com este artigo, porque ele cai. E ele cai na forma de pegadinhas. Eu digo isso por quê? Porque 90% das provas que eu fiz, e eu te digo, e eu digo para vocês, foram mais de 50 provas. Aqui no estado de São Paulo, eu fiz uma média de umas 15 provas. Deixa eu ver. Foi um monte, tá? Depois a gente conversa sobre isso quando a gente for no churrasco de vocês, da posse de vocês. Então, esse artigo aqui, ó, esse artigo 5º, ele não caiu, não, ele despencou, tá bom? Aí eles mudam aqui, como é que eles fazem as pegadinhas aqui? Eles suprimem a palavrinha MEC, essa comissão da Câmara dos Deputados, eles aqui, o que que eles fizeram comigo? Olha a maldade da banca. Foi banca Vunesp e banca Avança. Olha a maldade dessas duas bancas. Eles pegaram aqui, ó, comissão do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Só que a comissão dos deputados, eles trocaram. Olha a maldade. É muita ruindade, gente. Mas, enfim, então eu peço para vocês o que que vocês fazem em casa, e que já imprimiram, eu acredito que vocês já tenham impresso essa lei, vocês peguem esse artigo aí, coloquem ele de vermelho e decorem esse artigo, tá bom? Esse artigo 5º. Vamos repeti-lo. Artigo 5º. A execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas realizados pelas seguintes instâncias: Ministério da Educação, MEC, 1. 2. Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. 3. Conselho Nacional de Educação, CNE. 4. Fórum Nacional de Educação. Gravem isso, viu, minha gente? Parágrafo primeiro, compete ainda às instâncias referidas no caput. 1. Divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet. 2. Analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas. 3. Analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. Parágrafo 2º. A cada 2 anos, cuidado que ele lá a cada 4 anos. Eu já fiz uma prova que eles colocaram aqui, a cada 4 anos, né? Ou então eles falaram, com que período, a pergunta, uma das provas que eu fiz foi assim, com que período
será revisto o PNE a cada ano, a cada 3 anos, e a resposta correta tá aqui, ó, letra da lei, a cada 2 anos. Vou colocar de vermelho, ó, ver se dá para colocar de vermelho. Pegar a canetinha aqui, ó, canetinha, ok? A cada 2 anos, ao longo do período de vigência desse PNI, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, publicará estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas, com informações organizadas do ente federado consolidadas no âmbito nacional, tendo como referência os estudos e as pesquisas do que trata o artigo 4º, sem prejuízo de outras fontes e informações relevantes. Parágrafo 3º. A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no 4º ano de vigência do PNE e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas. Parágrafo 4º. O investimento público em educação, a que se refere os incisos 4º do artigo 14 da Constituição Federal e a meta 20 do anexo dessa lei, engloba recursos aplicados no artigo 212 da Constituição Federal, do artigo 60, do ato das, não sei o que, das constitucionais transitórias, bem como dos recursos aplicados dos programas. Não estou vendo essa palavra aqui, não, pera lá. Como é que tira isso aqui? Deixa eu tirar isso aqui. Ah, ok. Parágrafo 4º. O investimento público em educação, a que se refere o inciso 6º do artigo 214 da Constituição Federal e a meta 20 do anexo dessa lei, engloba os recursos aplicados na forma do artigo 212 da Constituição Federal e do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias, bem como recursos aplicados nos programas de expansão da educação profissional e superior, inclusive na forma de incentivo e isenção fiscal a bolsas de estudos concedidas no Brasil e no exterior e subsídios concedidos em programas de financiamento estudantil e o financiamento em creches, pré-escolas e de educação especial do artigo 213, na forma do artigo 213 da Constituição Federal. Parágrafo 5º. O artigo. Ai, o que que eu fiz aqui, minha gente? Ok. Parágrafo 5º. Será destinada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do artigo 212 da Constituição Federal, além de outros recursos previstos em lei, a parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural na forma de lei específica, com a finalidade de assegurar o cumprimento da meta prevista no inciso 6º do artigo 214 da Constituição Federal. Artigo 6º. A União promoverá a realização de pelo menos 2 conferências nacionais de educação até o final do decênio, precedidas de conferências distrital, municipais e estaduais, articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, instituído nessa lei no âmbito do Ministério da Educação. Parágrafo 1º. O Fórum Nacional de Educação, além
da atribuição referida neste caput. Acompanhará a execução do PNE e o cumprimento de suas metas. Promoverá a articulação das conferências nacionais de educação com as conferências regionais, estaduais, municipais que as precederem. Parágrafo 2º. As conferências nacionais de educação realizar-se-ão com intervalo de 4 anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução deste PNE e subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação para o decênio subsequente. Artigo 7º. A União, os estados e o Distrito Federal, os municípios, atuarão em regime de colaboração, visando ao alcance das metas e à implementação das estratégias objeto deste plano. Parágrafo 1º. Caberá aos gestores federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal a adoção de medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas neste PNE. Parágrafo 2º. As estratégias definidas no anexo dessa lei não elidem a adoção de medidas adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação entre os entes federados, podendo ser complementados por mecanismos nacionais e locais de coordenação e colaboração recíproca. Parágrafo 3º. Os sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios criarão mecanismos para o acompanhamento local e a consecução das metas deste PNE e dos planos previstos no artigo 8º. Parágrafo 4º. Haverá regime de colaboração específico com a implementação de modalidades de educação escolar que necessitem considerar territórios étnico-educacionais e a utilização de estratégias que levem em conta as identidades e especificidades socioculturais e linguísticas de cada comunidade envolvida, assegurada a consulta prévia e informada a essa comunidade. Parágrafo 5º. Será criada uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Parágrafo 6º. O fortalecimento do regime de colaboração entre os estados e os respectivos municípios incluirá a instituição de instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação em cada estado. Parágrafo 7º. O fortalecimento do regime de colaboração entre os municípios dar-se-á, inclusive mediante a adoção de arranjos de desenvolvimento da educação. Parágrafo 8º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE no prazo de 1 ano contado da publicação dessa lei. Parágrafo 1º. Os entes federados estabelecerão, nos respectivos planos de educação, estratégias que, inciso 1, assegurem a articulação de políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais.
Inciso segundo, considerem as necessidades específicas das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural. Inciso terceiro, garantam o atendimento das necessidades específicas na educação especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades. Atenção para isso aqui, minha gente, que cai. Repetindo, garantam o atendimento das necessidades específicas na educação especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades. Inciso quarto, promovam a articulação interfederativa na implementação das políticas educacionais. Parágrafo 2º. Os processos de elaboração e adequação dos planos de educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios de que trata o caput deste artigo serão realizados com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil. Artigo 9. Estamos quase lá, gente. Artigo 9. Os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão aprovar leis específicas para os seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão democrática, a educação pública nos respectivos âmbitos de atuação no prazo de 2 anos, contado da publicação dessa lei, adequando, quando for o caso, a legislação local já adotada com essa finalidade. Artigo 10º. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste PNE e com os respectivos planos de educação, a fim de viabilizar a plena execução. Artigo 11. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, constituirá fonte de informação para a avaliação de qualidade da educação básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino. Parágrafo 1º. O sistema de avaliação a que se refere o caput produzirá no máximo a cada 2 anos. 1. Indicadores de rendimento escolar referentes ao desempenho dos estudantes apurados nos exames nacionais de avaliação, com a participação de pelo menos 80% dos alunos a cada ano escolar periodicamente avaliado em cada escola e aos dados pertinentes apurados pelo Censo Escolar da Educação Básica. Inciso 2º. Indicadores de avaliação institucional relativos às características com o perfil do alunado e do corpo dos profissionais da educação, as relações entre dimensão do corpo docente, do corpo técnico e do corpo discente, a infraestrutura das escolas e os recursos pedagógicos disponíveis e processos de gestão, entre outras relevantes. Parágrafo 2º. A elaboração e a divulgação dos índices para a avaliação da qualidade, como
o Índice do Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que agregue os indicadores mencionados no inciso 1 do parágrafo 1º, não elidem a obrigatoriedade de divulgação em separado de cada um deles. Parágrafo 3º. Os indicadores mencionados no parágrafo 1º serão estimados por etapa: estabelecimento de ensino, rede escolar, unidade da federação em nível agregado nacional, sendo amplamente divulgados, ressalvada a publicação dos resultados individuais e indicadores por turma, que fica admitida exclusivamente para a comunidade do respectivo estabelecimento e para o órgão gestor da respectiva rede. Parágrafo 4º. Cabem ao INEP a elaboração e o cálculo do IDEB e dos indicadores referidos no parágrafo 1º. Parágrafo 5º. A avaliação de desempenho dos estudantes em exames, referida no inciso 1 do parágrafo 1º, poderá ser diretamente realizada pela União ou mediante acordo de cooperação pelos estados, pelo Distrito Federal, nos respectivos sistemas de ensino e de seus municípios, caso mantenham sistemas próprios de avaliação, rendimento escolar, assegurada a compatibilidade metodológica entre esses sistemas e o nacional, especialmente no que se refere às escalas de proeficiência e ao calendário de aplicação. Artigo 12. Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência deste PNE, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional, sem prejuízo das prerrogativas deste poder, o projeto de lei referente ao Plano Nacional de Educação a vigorar no período subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo decênio. Gente, esse PNE fez 10 anos agora, tudo bem? E aí já está planejando o que vai ocorrer nos próximos 10 anos, tudo bem? Artigo 3º. O poder público poderá instituir, em lei específica, contados 2 anos da publicação dessa lei, o Sistema Nacional de Educação, responsável pela articulação entre os sistemas de ensino em regime de colaboração para a efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. Artigo 14 e último. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, que se deu em 25 de junho de 2014, ok? Então, aqui, minha gente, nós debruçamos sobre a lei do PNI, ok? É uma lei fácil, mas as bancas elas são maldosas, são cheias de pegadinhas, e aí, quando nós formos resolver os simulados, a gente vai vendo aí onde essas bancas mais pegam as pessoas que estão despreparadas, tudo bem? Essa foi a aula número 1 dessa lei. E aí, na próxima aula, nós vamos debruçar sobre as metas e estratégias referentes a essa mesma lei, que não cai em concurso, gente. Despenca, vem de chuveirada sobre as provas, tá? E eu digo isso de cadeirinha, porque o que eles mais cobram são as metas e estratégias referentes a essa mesma lei. Tudo bem? Por hoje chega. Beijo no coração.
confiança, vamos chegar lá, vamos ter uma boa noite de sono, aquele sono reparador das pessoas que são vencedoras, e até amanhã. Beijo, beijo no coração.